Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 20 desafios que as pessoas com baixa visão enfrentam no seu dia a dia. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ruana. Aqui nesse canal eu falo sobre a minha deficiência visual, que é baixa visão. Eu nasci com ela, né, e tenho ela desde que eu me entendo por gente. Caso você tenha interesse, curiosidade em conhecer um pouco mais além desse vídeo sobre essa deficiência, tem uma playlist aqui onde eu falo só sobre esse assunto, que eu vou estar deixando aqui no box de descrição, você possa assistir depois de assistir a esse vídeo. Além disso, eu também vou estar deixando meu link de afiliados à Amazon. Comprando qualquer coisa com esse link, você não paga nada mais do seu bolso, né? Você não tira nada a mais do seu bolso e você me ajuda com uma pequena comissão. Eu vou deixar o link de afiliados à Amazon, o link geral do site da Amazon, para que você possa comprar qualquer coisa que você esteja precisando com esse link, tanto no box de descrição e no primeiro comentário fixado. Agora para os 20 desafios que uma pessoa com baixa visão enfrenta no seu dia a dia. A gente vai começar falando sobre os desafios relacionados à mobilidade. Então, por exemplo, o deslocamento de um lugar para outro já é desafiador para a gente. Mas imagina quando a gente vai se deslocar para um ambiente novo. Aí junta a ansiedade. Por quê, gente? Um ambiente novo, a gente não sabe exatamente onde está a porta, se a iluminação está boa, se as pessoas vão ser solícitas, a gente não conhece nada daquele lugar. E eu, particularmente, vou compartilhar aqui com vocês, quando eu vou em um ambiente novo, mesmo acompanhada de outra pessoa, eu fico um pouco ansiosa, né? Um pouco nervosa antes de ir para esse ambiente, justamente porque eu não sei o que eu vou encontrar lá. Ainda no âmbito de mobilidade, a gente tem problemas com sinalização. Infelizmente, nem todas as placas são acessíveis, nem todos os lugares têm realmente essa sinalização adequada para que a gente consiga bater o olho e ler, né? Muitas vezes as placas são mal iluminadas, tem um tamanho da fonte pequeno, então muitas vezes a gente não consegue se localizar por meio das placas que tem indicando qualquer coisa naquele lugar. Utilização de transporte público. Essa é uma coisa que eu senti quando eu estava fazendo faculdade, porque eu precisava pegar ônibus todos os dias. E uma grande dificuldade que a gente tem em relação ao transporte público é não conseguir ler o letreiro, ou seja, aquele lugar que fala para onde o ônibus está indo. Então, logo pegar um ônibus sozinha é muito desafiador. Então, como que eu fazia? Eu sempre pedia ajuda para as pessoas. Além disso, eu sempre, quando dava, né, ia pegar o ônibus ali no terminal. Por que no terminal? Porque no terminal o ônibus fica parado e ele só sai no local ou no horário, né, indicado que ele tem que sair. Então, como ele está parado, eu consigo me aproximar e ler o que está escrito. Mas de longe, ou quando o ônibus está em movimento, é impossível ler ali o itinerário para onde o ônibus está indo, né? Outra coisa relacionada ao itinerário, que é o horário, né? É difícil da gente simplesmente pegar uma tabela que tá lá, bater o olho e ver. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para olhar o itinerário do ônibus que eu precisava pegar todos os dias para a faculdade, eu tirei uma foto e dei um zoom para ver exatamente quais eram os horários que provavelmente eu ia precisar daquele ônibus. E na hora de voltar, como não tinha um terminal, né, era realmente o ônibus vinha e você tinha que parar o ônibus e entrar. Eu tinha outras amigas que iam para o mesmo local que eu, então sempre andava junto com elas e quando elas iam eu também ia, ela já sabia, né, que eu tinha baixa visão. Então essa é uma forma de conseguir pegar um ônibus de uma forma mais tranquila, digamos assim, mas essa é uma dificuldade que a gente tem no nosso dia a dia. Agora a gente vai falar nos desafios no âmbito social que uma pessoa com baixa visão passa. Primeiramente, reconhecimento de pessoa, né? Se é um constrangimento, é um desafio que a gente tem no âmbito social de não conseguir reconhecer uma pessoa diretamente, né? Mesmo usando a voz daquela pessoa, muitas vezes não ajuda muito também, porque a gente não decorou, né? A gente não é uma caixa de som para lembrar de tudo, mas enfim. Outra questão em relação ao âmbito social é quando a gente vai para festas, né, em ambientes noturnos. Às vezes acontece de ter pouca iluminação, o que já é difícil, que a gente não consegue ver as pessoas, não consegue ver os objetos, pode tropeçar, enfim. Ou às vezes a gente vai em um ambiente que é muito iluminado. Isso também dificulta, porque, por exemplo, quando eu vou no supermercado, aqui é muito iluminado o supermercado. Isso teoricamente seria bom, só que eu tenho sentido que toda vez que eu vou no supermercado, eu volto com dor de cabeça, porque meu olho fica irritado de tanta iluminação, de tanto produto, tanta coisa. Então, tanto a falta de iluminação é ruim, quanto o excesso de iluminação também é ruim pra gente, né?
nosso olho ele é realmente ali o meio termo. Outro desafio social que a gente tem constantemente é a questão de se sentir isolado. Isso porque em alguns momentos a gente não consegue socializar tão bem assim. E isso limita, né, as atividades sociais, as atividades culturais. Então, às vezes, tá com uma roda de amigos, várias pessoas conversando, você consegue ouvir as pessoas falando, mas não exatamente saber quem exatamente está falando, ainda mais se foi um ambiente escuro e tudo mais, enfim. Essa questão também social é bem complicada e desafiadora para a gente que tem baixa visão. Agora a gente vai para os desafios que a gente enfrenta no trabalho e no estudo. Uma das primeiras coisas que eu lembrei quando eu estava aqui elaborando esse vídeo para trazer para vocês é em relação à letra pequena, o quanto que isso é tão desafiador e dificulta muito o nosso acesso tanto ao trabalho quanto ao estudo, porque a gente não consegue ver quando a letra é pequena. Então, muitas vezes a gente tem que usar um auxílio como a lupa, mas às vezes não tem ela no momento. Então, letra pequena é um desafio constante nesse âmbito aí. Continuando nesse mesmo âmbito, falta de acessibilidade digital. Hoje em dia a tecnologia ela melhorou bastante, mas infelizmente ainda existem alguns softwares, alguns aplicativos que não vêm ali com acessibilidade para que a gente possa usar dela. E muitas vezes quando a gente habilita a função de acessibilidade, a gente perde algumas coisas. Porque eu, por exemplo, eu uso o tamanho da fonte do meu celular maior. Às vezes eu entro em um aplicativo de banco, aí ele pede, vem um texto e embaixo vem dizendo confirma. Só que só apareceu o texto, não apareceu o nome confirma para eu ir lá e clicar. Justamente porque o tamanho da fonte é grande que o aplicativo não suporta ou não foi tão bem configurado. Então, além da falta de acessibilidade em alguns aplicativos e softwares, a gente ainda sofre com essa questão de muitas vezes ter a tecnologia, ter a acessibilidade, mas não está tão bem ali encaixado para que a pessoa consiga acessar e usar no seu dia a dia. Ambiente com pouca iluminação. Gente, vocês concordam que trabalhar ou estudar em um ambiente mal iluminado para uma pessoa que tem baixa visão é muito desafiador, né? Porque às vezes a gente não vai conseguir enxergar exatamente o que tem ali. Então a gente precisa sim de iluminação, não muita, exagerada, mas a gente precisa de uma iluminação adequada para que a gente consiga trabalhar e estudar nesse ambiente de uma forma mais tranquila. Ainda nesse âmbito de desafios, no âmbito de trabalho e estudo, por último, a gente tem a falta de empatia e compreensão dos colegas de estudo, colega de trabalho. Muitas pessoas acham que a gente está de mimimi, que a gente está mentindo, que isso que a gente tem não é nada demais. Mas, gente, a gente não ia brincar com uma coisa tão séria como a baixa visão. Se a gente está dizendo que a gente está com dor de cabeça, que está com dor no olho, que não está conseguindo enxergar, é verdade. Então, não tente diminuir uma pessoa achando que ela não tem aquilo quando na verdade ela tem, tá bom? Então, tenha mais empatia, tenha mais compreensão com seus colegas de trabalho, com seus colegas de classe, caso você tenha alguém aí com deficiência visual, baixa visão no seu dia a dia. Agora a gente vai para o âmbito doméstico. Quais são os desafios domésticos que a gente enfrenta no nosso dia a dia? Eu já até gravei um vídeo aqui contando para vocês, meio parecido, né? As dificuldades que eu tenho como dona de casa, né? Atualmente, que eu venho sentindo aí. Mas, por exemplo, um desafio constante que eu tenho é muitas vezes eu deixar a chave em um lugar e eu simplesmente esquecer que a chave está ali. Para achar essa chave é um pouco complicado. Ou moedas, por exemplo. Hoje em dia, essa questão de moeda é bem difícil porque é muito raro eu andar com moedas e tudo mais, mas esse é um desafio constante, né, de conseguir encontrar objetos pequenos na nossa casa, no nosso dia a dia. Outro desafio doméstico que a gente tem é a organização de alimentos e medicamentos. A gente sabe que tanto os medicamentos quanto os alimentos, infelizmente, eles têm uma letra pequena. E a gente não vai simplesmente bater o olho e conseguir enxergar o que é cada coisa, né? Então, muitas vezes a gente tem que decorar o alimento, decorar o remédio, mas nem sempre, principalmente no âmbito de medicamento, é difícil, porque são todos meio que parecidos. E a letra que vem atrás do nome do medicamento é um pouco pequena para a gente simplesmente bater o olho e ver. Então, uma dica para você é que você use etiquetas, né? Que você personalize e coloque atrás o nome do medicamento, coloque o nome do alimento para que fique mais acessível para você, porque esse realmente é um desafio doméstico que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E por último, realização de tarefas domésticas, como por exemplo, varrer uma casa, passar um pano. Por que é desafiador para a gente?
E muitas vezes a gente não vai bater o olho e ver a sujeira. Ou às vezes a gente vai lá, varre, acha que tá ok, mas deixou uma sujeira para trás. Mas você tem baixa visão e está me assistindo, eu quero te reconfortar nesse momento. Isso não acontece só com você. Isso acontece até com pessoas que enxergam, mas que por descuido mesmo não viu que a sujeira ficou para trás. Então isso não é coisa só de baixa visão. Mas sim, a gente não pode se esquecer que esse é um desafio doméstico que a gente enfrenta no nosso dia a dia, que é a dificuldade de manter tudo limpo e organizado realmente, porque a gente basicamente limpa, mas não sabe se ficou 100% limpo porque a gente não vê. Então vamos agora para os próximos desafios. Por último, desafios que a gente enfrenta em locais públicos. Eu vou trazer aqui mais ou menos umas 3 situações para que vocês possam entender. Por exemplo, assinar em local público é um pouco complexo para a gente, porque para assinar a gente tem que aproximar basicamente assim, ó, bem próximo do nosso rosto, e a gente fica um pouco constrangido, né, naquela situação. Então, assinar em locais públicos é um pouco desafiador, não no sentido de ser difícil, mas no sentido de que é um pouco constrangedor ali para a gente no nosso dia a dia. Utilizar caixas eletrônicos também é outro desafio constante, porque nem sempre eles são acessíveis. Alguns vêm com, por exemplo, a iluminação baixa, o tamanho da letra pequeno. Se você for na agência e você ir direto naquele caixa que é para pessoa com deficiência, talvez você tenha uma acessibilidade maior ali. Mas se você for, por exemplo, naqueles bancos 24 horas, aí já é um pouco mais complicado, porque nem sempre vai ter acessibilidade nesses locais. Dificuldade em interpretar menus e cardápios. Gente, essa é uma coisa muito desafiadora que a gente tem no âmbito público, né? Que a gente enfrenta no nosso dia a dia, até social também. A leitura de cardápio é algo muito difícil, porque eles querem colocar muita informação em um cardápio pequeno, então a letra acaba ficando pequena. Então é muito difícil. Eu, quando vou em um restaurante com outra pessoa, eu peço para a pessoa ler o que está no cardápio ou no menu. E quando eu vou sozinha, eu peço para o garçom ler o que tem lá no cardápio, porque é muito mais fácil do que eu ir lá e tentar. Quando tem a opção de QR Code, que hoje a maioria dos lugares tem, isso é maravilhoso, porque eu acesso no meu celular, consigo dar uma pinça assim, dou o zoom e consigo ler. Aí tudo beleza, eu consigo ter a minha independência, mas se não tiver o QR Code fica complicado. Então esses são os desafios que uma pessoa com deficiência enfrenta no seu dia a dia, né? Principalmente aqui no âmbito de baixa visão. Eu selecionei aqui 20 desafios para vocês. Acredito que foram até um pouquinho além, mas enfim, espero que esse vídeo tenha te esclarecido, te ajudado de alguma forma. Aproveita que você chegou até aqui e assiste esse vídeo que eu vou deixar aqui para você assistir. Um beijo e até o próximo vídeo.